Você vê que o meu amigo Darley, ele não acompanha todo o meu trabalho, todos os meus áudios. Senão você já teria uma ideia sobre isso e não teria visto isso pela primeira vez, Darley. Mas eu vou te indicar a fonte do maior pesquisador desse assunto. Ele é acadêmico, ele apresentou essas teorias para o grupo de intelectuais cientistas da universidade que ele estava ligado na época, e a universidade que ele era ligado na época simplesmente retirou ele do quadro de pesquisadores por causa do trabalho que ele mostrou. O nome dele é Roger Spoor. Roger Spoor é o maior pesquisador do mundo no tema mud fóssil, que é fóssil de lama. E ele tem toda a tese dele publicada em fontes virtuais que aceitam o trabalho dele, porque as academias não aceitaram nem publicar, e também no canal dele do YouTube. Foi o que restou para ele, que ele foi banido praticamente das universidades, sem refutarem ele. Simplesmente não aceitaram o trabalho, porque o trabalho dele muda tudo. E te digo mais, Apócrifo de Tomé. No Apócrifo de Tomé tem uma parte em que diz o seguinte: aquele que conheceu a terra, o nosso mundo, viu um cadáver. Nós vivemos num mundo em que as montanhas, os morros, as colinas são feitos por cadáveres dos deuses antigos na Primeira Guerra Prímiva, cadáveres dos nefilins, gigantes e Eliúdes no dilúvio, e das quimeras, todos esses seres anômalos que surgiram aí das perversões dos anjos caídos, das criaturas iniciais de Yaldabaoth-Terron, e também cadáveres dos sobreviventes do dilúvio. As criaturas que sobreviveram ao dilúvio, morreram depois, foram petrificadas. Cadáveres das guerras que não só o dilúvio petrificou, mas também a guerra na qual muitos foram exterminados, houve uma petrificação. São seres do tamanho de continentes, Darley. Vê lá o canal do cara, vou botar o link aqui para você dar uma analisada. Você precisa pesquisar para entender. Irmãozinho, você é meu parceiro de internet. Você não tem desculpa para ter visto isso pela primeira vez. Eu tô falando disso já tem anos. Como que você viu a primeira vez? Agora, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. O mundo não é isso que nos ensinaram, Darley. Você já sabe disso. O mundo é muito mais do que isso. Que ensinaram na escola, na TV e na mídia concessionada, televisão, rádio, internet do governo, essas coisas assim. O mundo é muito mais do que a farsa que eles ensinaram. O canal é Mud Fossil University. Mud Fossil University. É o canal do Roger Spoor, que eu vou botar um link para você aí, para você com seus próprios olhos ver, seus próprios ouvidos escutar. Você bota lá no tradução, legenda em português, porque obviamente ele só fala em inglês. Mas tem também alguns vídeos que você pode botar a dublagem em português. Tem um mecanismo desse no YouTube também, né? Alguns vídeos vêm dublado em português. O meu celular não tá mais fazendo isso, mas até uns meses atrás ele tava fazendo em alguns vídeos. Vinha tudo já dublado em português para mim. Agora eu tô tendo que botar de novo a legenda. Então você vê lá que você... Esses gigantes que eu boto aí... Mano, não tem só gigantes, tem titãs. Titãs que são assim, criaturas com tamanho descomunal. O tamanho que hoje, se eles estivessem caminhando, eles tocariam o céu, tocariam ali pelo menos a região do éter.
que é a região energética que segura o oceano de cima. E sim, esse vídeo que você botou das águas de cima aí, eu botei num canal meu, mas muita gente botou esse vídeo aí. Esse vídeo é uma reprodução de IA. É uma reprodução de inteligência artificial, mas mostra como é. Mostra como é. É próximo, né, do que é, porque, assim, você não filmaria diretamente a água, teria uma camada energética para filmar antes. Porque tem uma camada energética. Você já viu o nível de obra? Procura ver, se você tiver aí ao seu alcance essa ferramenta de obra nível, é para você ver se o chão tá nivelado, se o topo do muro tá nivelado, a laje, o telhado, tudo, para ver se está no nível. Esse aparelho, ele tem uma coisa no meio de acrílico, que lá dentro tem água e uma bolha de ar. Uma bolha de ar. Aquela bolha de ar tem que estar exatamente no meio da marcação para mostrar que o terreno está nivelado. Essa ferramenta se chama nível. É usada em obra. Em obra por pedreiro, né? É material de pedreiro. O nosso sistema Terra é parecido. Não é aquilo, mas é parecido com aquilo ali. O ar no nosso mundo está pressurizado por uma camada energética e uma camada oceânica por cima. Lá no Gênesis separou as águas de baixo das águas de cima. Não separou só com o domo, não. Separou com a atmosfera. Você vê os vídeos dos foguetes da SpaceX, nitidamente eles atingem a camada energética e depois atingem a camada de água. Quando atinge a camada de água, faz um esparramo idêntico a uma lancha ou a um projétil. Quando você dá um tiro numa piscina, idêntico. Tem vídeos comparando, já te mostrei alguns. A gente vive num sistema assim. Agora, lá no Gênesis, eu acho que eu vou aproveitar esse áudio aqui, tá, Darley? Lá pro meu canal Reino Terra, que fala principalmente da Terra plana, mais focado no modelo que eu entendo que é o correto, que é uma mistura de mais ou menos 3 modelos, mais algumas coisas que eu penso. Ou seja, esse modelo nem existe ainda, mas é o que eu acho que é o correto. Nem existe de fato ainda. Vamos lá pro Gênesis. Quando a Terra foi formada? Aí tá dizendo lá na Bíblia, né? E criou Deus, mas a gente sabe que é Iarro, e criou o Altíssimo Iarro a Terra. E no início a Terra era vazia, não tinha nada, e sem forma. Era só o plano. Era só o plano. Imagina uma mesa lisa, plana, gigantesca, que você botando os olhos assim, bem pertinho da superfície da mesa e olhando para frente, você vai ver um plano gigantesco na sua frente. A Terra era vazia e sem forma. O que deu a forma da Terra inicial? Alguns fatores principais, mas tem um bem interessante. A Primeira Guerra Prímiva entre os deuses, chamadas criaturas de deuses, né? Que são criaturas titânicas, e essas criaturas morreram por cima da Terra, fizeram as primeiras formas. Era vazia e sem forma. Já passou a não ser vazia e passou a ter forma. Passou a não ser vazia por quê? Foi criando ali os primeiros vegetais, os primeiros animais, e passou a ter forma. Esses corpos continentais caindo na Terra formaram as montanhas, os morros, planalto, planície, conforme o impacto, depressão, conforme a anatomia de cada corpo, ou conforme o impacto e até a movimentação do ser antes de morrer de fato, que ele pode ter caído de uma forma, se mexido agonizando antes da morte e caiu com
um braço para um lado, mexeu o braço para o outro. Nisso ele pode ter gerado uma depressão. Estou falando assim em termos geográficos. Em termos geográficos, por exemplo. Essas coisas deram a forma. É por isso que as montanhas têm o formato dessas criaturas, meu amigo. Ou você acha que o pessoal lá de antes do dilúvio era tão artístico, só tinha artista, mano, só tinha escultor? Eles gostavam tanto de artes plásticas que passavam o tempo todo esculpindo montanhas. Tá de sacanagem, mano. Não existe isso. Não existe isso. Então, esses seres deram a forma. Por isso que eu junto o Gênesis, para a pessoa entender como que era a Terra no começo, vazia e sem forma, e o Apócrifo de Tomé. Quem viu a Terra, quem conheceu a Terra, viu um cadáver. A Terra inteira, na superfície, ela forma um cadáver, porque são milhares de seres mortos, petrificados. Formou uma morte só. Um amontoado de morte só. Ou seja, você viu um cadáver ali. Quem viu a Terra, aliás, quem conheceu a Terra, viu um cadáver. O Apócrifo de Tomé. Aí você junta com essas informações e você entende como que a Terra começou a ganhar as primeiras formas. Ainda digo mais, quando você estuda a tectônica de placas, aonde tem o corpo dos maiores seres, dos maiores dragões, por exemplo, titânicos, como ali o que o Roger Spur chama de Scorpzilla. O Scorpzilla, ele vai simplesmente do sul da Flórida até o norte dos Estados Unidos, pega um pouquinho do Canadá, Alasca e vai oceano adentro. É um ser de tamanho continental. Se você pudesse ver este ser vivo, ele não só ia estar tocando os céus no mundo conforme a gente tem hoje, como ele também ia ocupar todo o horizonte de tão gigante, titânico que ele era. O Quetzalcoatl, pesquisa a lenda indígena do Quetzalcoatl, é por isso que os indígenas usam essas plumagens nos cocares, por isso que os indígenas do norte ao sul das Américas, eles praticamente todos usam enfeites de penas de pássaros. Por quê? Porque, infelizmente, as 10 tribos perdidas de Ashuru, que no sistema virou Israel, infelizmente, elas renegaram o Altíssimo Yahweh e foram ter com os deuses estranhos pagãos. Infelizmente. E um dos principais é o Quetzalcoatl. Aí você pesquisa como é o formato do Quetzalcoatl, pega o desenho dele e você vê no Google Earth. Você vê lá Estados Unidos, leste dos Estados Unidos e sul dos Estados Unidos, e a cabeça do Quetzalcoatl vai um pouquinho em direção ao centro dos Estados Unidos. É o mesmo desenho, Darley. As montanhas e o relevo formam o mesmo desenho. É o próprio Deus antigo Quetzalcoatl que está ali morto na superfície dos Estados Unidos. Ele tem até a barbicha no canto da boca. O desenho do Quetzalcoatl tem uma barbicha no canto da boca. Quando você vê lá no mapa dos Estados Unidos, o mapa físico, você vê que na parte da boca até essa barbicha está lá no relevo. As penas, todas as penas que ele tem, um cocar de pena natural na cabeça, que vai até um pouco o pescoço, e ele tem penas no rabo. E o formato no qual ele está ali
serpenteando em forma de S, é o mesmo formato que tem no desenho folclórico indígena, Darley. Eu te pergunto, isso é coincidência? Ou tem mesmo um bicho de um tamanho de um continente morto lá nos Estados Unidos, petrificado, e que os indígenas, ou pelo menos os anjos caídos, viram eles vivos e passaram para os indígenas como é que ele era? Ou os indígenas viram ele ainda vivo, caindo ali, morrendo, ou os anjos caídos e os demônios passaram o conhecimento junto com a aparência dele para os indígenas. Então, eu não me importo se as pessoas vão achar que eu estou falando coisas viajosas. Eu quero que se lasque a opinião das pessoas. Eu decidi pela verdade, vou buscar a verdade. A verdade está nas escrituras, principalmente. Veja lá e estude a história ocultada também. Aí é importante o trabalho do Edson Silva História, né? O trabalho do Afonso de Vasconcelos Lopes também. O trabalho do Roger Spur. Você tem que ver vários pesquisadores para você fazer um apanhado de estudos e pesquisas e poder compreender o máximo que é possível para nós aqui, que não somos ricos milionários. Porque se eu fosse rico milionário, meu amigo, eu ia pegar os melhores pesquisadores, ia pagar os cursos ou ia pagar para eles me darem aula em casa. Ia pagar uma palestra deles, eu ia ter um auditório em casa, ia pagar a palestra dos melhores pesquisadores do mundo e ia convidar os amigos para verem também a palestra. E a gente ia estudar pra caramba. E eu ia também incrementar esse trabalho aqui do Telegram, assim como do Facebook, que está destruído. Facebook, eu tenho uma página, eu tô botando coisa lá na minha página com mais de 90 mil seguidores e tem coisa que não tem uma curtida. Darley, ali é o público que eu levantei. É o público que eu levantei, eu trabalhei para ter aquilo ali. Como que dentre 90 mil pessoas não tem um desinfeliz para dar um like? Eu acho isso impossível, meu amigo. É impossível. A página lá no Facebook, assim como o grupo tem 30 mil membros, a página tem 90 mil seguidores. Essas mídias lá no Facebook estão sob fortíssimo shadow ban. Fortíssimo. Não está entregando nem para 0,5% das pessoas. É menos que isso. Eu boto a publicação lá e vai para menos que isso. Para menos, é muito pouca gente mesmo que está conseguindo ver o que eu faço lá. Porque é impossível eu botar uma publicação lá no meio de 90 mil pessoas que estão acostumadas a verem as coisas que eu coloco há anos e não ter um like, 2 likes, um comentário, um compartilhamento. Tem coisa lá que não tem nada. Tem outras que tem 3 ou 4 likes e só. Quando alguém comenta, é alguém que odeia. Principalmente é o Bolsonaro. Eu boto um negócio lá sobre o Titã petrificado e a pessoa... E o Bolsonaro com as joias e com o Queiroz. Uma pessoa, cara, podre e escrota. Eu tô falando lá de titãs petrificados e o pessoal vem falar de Bolsonaro e de Lula, por exemplo. São os que comentam lá. E mesmo assim, pouquíssimo. É 1 ou 2. Tem 90 mil pessoas lá, mano. No grupo, então, geralmente é 0. E o grupo tem 30 mil. O grupo do Facebook. Geralmente é 0. É impossível, impossível. É impossível você botar uma coisa para 30 mil pessoas e ter 0 reações. Você não acha que isso é contra até a lei da probabilidade? 0 reações. 30 mil pessoas. Não é possível. Nenhuma gostou. Tá de sacanagem, né? Enfim, assim mas eu tô colocando lá. E tô trabalhando no WhatsApp. O meu canal já tá com mais de 100 inscritos. Consegui bater a meta inicial, que é
a marca de 100, aonde eu tenho... Uma vez que você tenha 100 inscritos, você passa a receber as estatísticas do WhatsApp. E a última vez que eu olhei já tinha 105, 106, 107, alguma coisa assim. Já deve ter uns 110 ou até mais. Consegui fazer, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Agora, eu com dinheiro, meu amigo? Eu com dinheiro? Pô, cara, uma das pessoas que eu vou botar para trabalhar para mim é você, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Você para divulgar. As paradas de divulgação, porque você, pô, manda muito bem em lance de divulgação. Eu vou botar uma equipe trabalhando para mim. Eu quero, por exemplo, eu com dinheiro, eu quero sortear livros. Eu quero ter uma biblioteca virtual para as pessoas comprarem, mas eu também vou sortear livros para as pessoas. Quem estiver administrando meus canais, páginas e grupos vai ganhar os livros de graça. Pretendo assim todo mês dar pelo menos um livro para os administradores. Os livros que importam, igual o nome do meu canal lá, onde eu trabalho a marca L.A. Calazans, que é a marca de literatura. O nome do canal é Livros que Importam. Porque não adianta você fomentar a literatura e você dar um livro para a pessoa ler, um livro que vai falar a trajetória de sucesso da Xuxa. Tá de sacanagem, né? Uma coisa inútil. Ainda vai ser mentirosa, porque não vai falar dos podres dela. E vai ser uma cultura inútil. Vai ser cultura inútil. Então tem que ser os livros que importam. De cara, eu com dinheiro gostaria de dar para todos os que estão administrando minhas mídias, mas eu ia cobrar também maior presença, tá? Porque, por exemplo, no meu grupo lá do Telegram, tem um monte de administrador, mas vem um monte de golpista e só eu que bloqueio. As pessoas acho que nem lembram mais que são de administradoras lá. Então, quem mexe mesmo sou eu. Mas enfim, independente disso, eu vou cobrar, né? Porque eu vou passar a dar um agrado para as pessoas. E uma das coisas que eu pretendo fazer é todos os administradores, toda pessoa que estiver ajudando a gerenciar minhas mídias vai ganhar livros. Eu gostaria muito de fazer isso, vou fazer isso assim que eu tiver a minha situação financeira resolvida. Vou fazer. Dar ali os livros do professor Olavo de Carvalho para a pessoa, os apócrifos, a coleção toda de apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, os dois principais livros do George Orwell, que é o 1984 e a Revolução dos Bichos, o livro da Cláudia Benhardi, os livros do Gustavo Barroso, o livro lá, As Bases da Civilização. Todos esses livros que são importantes, todos esses. O Além da Nuvem está lançando um livro muito importante que é, eu não lembro exatamente o título, mas acho que são Os Barcos de Salomão nos Rios das Amazonas. Muito importante, um livro que ficou um século esquecido e ele fez a tradução para o português moderno, só tinha em português arcaico, e relançou pela livraria dele. Olha que trabalho maravilhoso. O Márcio Pichel lá, do Além da Nuvem. Fazer essas coisas, mano, tem que ter dinheiro. E, enfim, o nosso mundo, ele tem muitas coisas estranhas. O nosso mundo é estranho, mas a gente teve o cérebro lavado de tal forma que a gente, quando vê uma verdade desse tipo, a gente pensa logo que é viagem, que é mentira, que é fanatismo, que é devaneio, que é loucura. Infelizmente, mano, infelizmente. Vou passar aqui, eu vi que tem outras mensagens tua.
Já falei ali do vídeo das águas de cima, né? O Inca não é meu perfil, mas eu botei esse vídeo sim, eu botei no Reino Terra, o mesmo áudio ao qual eu vou lançar primeiro esse áudio aqui que eu tô te mandando agora. Você está dizendo aqui que vai ouvir o áudio sobre a situação do Bolsonaro hoje. Vai ouvir mais tarde, beleza? Ficou um áudio muito bom. Tá lá no canal Brasil Sem Palhaçada. É uma luta para ouvir o áudio. Você tem que aprender a liberar a memória do celular, meu amigo.